Eu sei que o fato da gente amar as pessoas, né, principalmente depois que elas vão embora, a gente supervaloriza muitas vezes a vontade dessa pessoa. Ah, ela tinha vontade de ser enterrada não sei aonde, ela tinha vontade de ser cremada e ser jogada no mar, lá no castelo da Itália, não sei aonde. Então, assim, existem diversas situações. Você pode estar se lembrando aí de alguma promessa, ou de algo que alguém te falou antes de morrer e isso ficou marcado muito tempo, muito para você, dentro de você, né? Eu quero te lembrar que quando a gente morre, bom, eu sou cristã. Para nós cristãos, quando a gente morre, a gente se torna seres espirituais, né? E quando a gente faz promessas, quando a gente fala de coisas desse tipo, ah, eu não quero que você se case de novo e tal. Quando a gente fala dessas coisas assim, a gente está falando com o nosso corpo físico. Nós estamos falando com a nossa condição atual, que é de ser humano. Porque a gente sente que isso aqui não vai passar. E o ser humano, ele tem sentimentos, por exemplo, como ciúme, que eu tenho certeza que na vida espiritual a gente não tem, né? Na vida espiritual, gente, assim, pelos cristãos, a gente acredita que você vai, por exemplo, se você for para o céu, né? Você vai estar no céu e você não vai estar ligado a pessoas daqui. A Bíblia fala isso, né? As pessoas que estão no céu, elas não vão estar ligadas a quem está aqui. Não vai ficar vigiando o que você faz, onde você vai, se você está tomando remédio direito, se não está. Porque é uma outra condição. E as preocupações são outras, né? A gente acredita que vai estar vivendo numa vida muito feliz, vai estar vivendo pertinho de Deus, louvando a Deus, enfim. Então, essa separação, esse rompimento, ele existe. Vamos pegar casais, né? Quando você se casa, é, o pastor e o padre ele diz o seguinte, até que a morte os separe. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Até que a morte os separe, como se a morte não fosse separar. Eu não tô dizendo, gente, o deixar de amar. Você não precisa deixar de amar essa pessoa porque ela morreu. Não é assim, não é porque ela não existe, não está aqui fisicamente mais que você apertou um botãozinho e deixou de amar. Não é assim. Mas você precisa compreender que a pessoa teve o tempo dela de estar aqui na Terra e o tempo dela acabou. O seu tempo ficou. E o que você vai fazer com esse resto de vida que você tem? Que pode ser muito tempo, né? Essa pessoa, por exemplo, essa paciente minha, ela estava me contando da mãe que está há 44 anos viúva e não se casou com ninguém, não procurou ninguém. Por quê? Porque o marido, antes de morrer, falou que não queria que ela se casasse novamente. E vive uma pessoa amarga, vive uma pessoa difícil, vive uma senescência, né? Que é a parte da, da nossa vida idosa, de uma forma muito negativa, muito ríspida com as pessoas até. Então, eu quero te levar a buscar em você qual é a condição que você está. Você ainda tem o dom da vida. A gente tem uma dificuldade muito grande. Eu acredito que isso seja crença de merecimento, que é o quê? Como o outro não está aqui desfrutando da vida, eu não mereço também estar desfrutando da minha vida. E claro que você merece. Na verdade, você precisa continuar desfrutando da sua vida. Você precisa ressignificar a sua história sem essa pessoa e continuar vivendo com os propósitos que você tem, com os valores que você tem. Porque eu quero que você imagine, por exemplo, uma situação. A pessoa fala assim: olha, eu não quero que, se eu morrer, não venda essa casa, em hipótese nenhuma. E de repente essa pessoa morre e você, com o tempo, começa a se incomodar com sua casa. Essa casa é muito grande, eu quero ir para um apartamento, eu gostaria de viver, sempre tive vontade de viver em outra cidade, em outro país, em outro lugar, enfim. E eu não quero isso daqui mais. E aí? Você vai continuar vivendo dentro de uma casa que você não gosta mais, que não faz mais sentido na sua vida, porque o seu ente querido tinha falado que você tinha que viver aqui? Então, assim, o que eu quero trazer para você é um resgate, né? Primeiro, um rompimento de diferença entre um ser físico, um ser terreno e um ser espiritual, né? Porque é isso que acontece quando a gente morre, o nosso corpo morre. E que você entenda, você ressignifique essa sua vida sem essa pessoa. Você tem total direito de reinventar a sua história. Você tem total direito de, se quiser, fazer as coisas diferentes, decorar a casa diferente, pegar o quarto dessa pessoa, vamos supor, que está na sua casa, e reformar ele e fazer um cantinho para o seu negócio, para o seu empreendimento, e fazer dele uma sala de jogos e fazer dele um cantinho de oração, sei lá o que você quiser. Então, olha como é
E eu vou usar a palavra que a minha paciente usou para mim quando a gente teve essa sessão, que foi muito importante para ela. Falou assim: essa sessão foi libertadora para mim. Então, olha como é libertador quando você desliga dessas promessas que foram feitas para uma pessoa que estava aqui, vivendo aqui, com esse pensamento nosso de seres humanos. Ah, Paula, então se você morrer, tudo bem para você, o seu marido ter outra pessoa, se casar de novo, colocar outra mulher que os seus filhos vão amar, de repente até como mãe, enfim, não. Aqui, a Paula, hoje, a Paula terrena, a Paula concreta, a Paula física tem ciúme. Claro que se eu imaginar o meu marido com outra mulher, eu imaginar os meus filhos no braço de outra mulher, nos braços de outra mulher, eu vou sentir muito ciúme. Então, a tendência egoísta do ser humano é de dizer o quê? Não, eu não quero que você se case de novo, não coloque outra pessoa para ser mãe dos meus filhos e tudo mais. Mas eu tenho que me lembrar, e isso serve tanto para outra pessoa, se tiver feito ou falado isso para você se libertar dessa promessa que não é sua, tanto para você que também pensa em fazer isso ou já fez isso com outra pessoa. Se você fez esse tipo de comentário com outra pessoa, se você teve colocou condições de tipo, depois que eu morrer eu quero isso, não quero aquilo, eu quero que isso e aquilo outro, enfim, é claro que existem coisas que podem ser respeitadas. Ah, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser enterrada junto com a minha mãe. Eu sei que eu tô falando isso enquanto ser físico, igual eu disse pra vocês. Por quê? Porque enquanto ser espiritual, meu corpo ele vai deteriorar e pronto, e eu vou estar preocupada com outras coisas, eu não vou estar aqui vigiando aonde colocar o meu corpo, né? Vou estar preocupada com a minha salvação, provavelmente. Então, eu sei que enquanto ser físico, eu falo, quero ser enterrada junto com a minha mãe. E pode ser que as pessoas aqui vão respeitar isso e vão fazer isso, mas não é isso o mais importante, sabe? Então, eu quero que você desvincule, desapegue dessa ideia que você precisa continuar vivendo da forma com que o outro ditou que você precisava viver enquanto o outro estava vivo. Percebe? Hoje ela não está mais aqui. Hoje você está aqui. Então, quantas pessoas cuidam muito dos pais, né, até a velhice, e aí os pais morrem e a pessoa fazia só isso, ela se dedicava tanto que ela perdeu o chão, né, que ela se viu sem vida, longe dessa pessoa, sem a presença desse ente querido. Você precisa se reinventar. E se reinventar de uma forma muito livre, de uma forma muito leve, de uma forma que você entenda que você é um ser físico, essa pessoa é um ser espiritual e ela está em outro nível, em outro tipo de evolução, bem distante da gente. Então, que você se perdoe, em primeiro lugar, que você possa se libertar dessas condições, dessas promessas que você pode ter feito ou que a pessoa pediu que você fizesse. E eu quero te dizer, você está livre para viver a sua vida enquanto você está vivo. Porque o que você tem de presente é o dom da vida. E você vai ter também o seu fim. Você vai ter o seu dia em que você vai ser desligado desse corpo aqui. E como é que você quer que os seus entes queridos vivam? Felizes ou presos ao que você pediu que eles fizessem? Se esse vídeo te ajudou, eu quero que você envie para outras pessoas também. Curte, compartilhe, me siga aqui nas minhas redes sociais e eu tenho sempre palavras de luz para dar para você, tá? Um beijo no coração e fique com Deus.